Hoje a gente vai falar muitas coisas incríveis que Jesus também achava que era importante e por isso ele falou no Sermão do Monte. E a gente vai começar a ler a partir de uma passagem que é muito conhecida, mas agora a gente vai entender todas essas passagens conhecidas, de uma só forma, de uma forma unificada, vamos dizer assim. A gente vai começar a ler de Mateus 6, a partir do versículo 19 até o 24, que é conhecido como os tesouros no céu. Vamos lá. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois a gente pode, de forma precipitada, concluir que o problema é o dinheiro. Alguém pensa isso? Alguém já passou? Eita, então se é Deus ou o dinheiro é Deus, então o dinheiro é ruim, o dinheiro é errado, o dinheiro eu não quero dinheiro. Inclusive, muitas pessoas pegam esse texto de forma fora de contexto e levam para si uma vida de que, ai, olha como eu sou humilde, é porque eu escolhi a Deus. Como se o que Deus estivesse dizendo é que você não pode ter recursos. Mas a gente precisa trazer a clareza aqui que o que Jesus estava falando é sobre serviço, amor e dedicação. Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, o problema não é o dinheiro em si. O problema é, o dinheiro está te servindo ou você está servindo o dinheiro? O problema é, você está usando o dinheiro, o recurso que está na sua mão, para fazer o que Deus colocou aí no seu coração, na sua mão e sob a sua responsabilidade? Ou é o dinheiro que está fazendo isso com você? Porque como fala lá em 1 Timóteo 6,10, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O que é? O amor ao dinheiro. Então, o que ele está falando aqui, desde o começo, é que o problema nunca foi o dinheiro, mas sim o lugar que ele ocupa nas nossas vidas. Por quê? Porque, como ele falou, imediatamente em seguida, o que nós valorizamos, o nosso tesouro, revela o quê? Aonde está o nosso coração. E presta atenção, o nosso coração é algo que importa para Deus. Porque o nosso coração, quando a Bíblia fala do nosso coração, está falando daquilo que a gente é por essência. Está falando daquilo que a gente acha conforto, daquilo que a gente acha segurança. Então, a partir do momento que o meu tesouro está em um lugar que, como a gente acabou de ler, pode ser roubado a qualquer momento, adivinha o que é que vai junto? O seu coração, o nosso coração. Então, ele começa a falar sobre, às vezes a gente pega assim, essa parte é o tesouro, não, agora essa parte aqui é sobre os olhos, não, agora essa parte aqui é sobre não servir a dois senhores, mas na verdade é tudo uma coisa só. A gente está falando de dinheiro aqui, mas também a gente poderia estar dizendo que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, você não pode servir a Deus e a sua fome de poder, você não pode servir a Deus e outra pessoa no lugar de Deus, um filho, um marido, uma pessoa famosa, entende? Tem alguém aí? Vocês estão calados? Mas vamos lá, como é que a gente identifica o que é então o nosso tesouro?
Já que isso é tão importante, já que o meu coração, quem eu sou por essência, vai seguir aquilo que eu valorizo, aquilo que é muito importante para mim, como é que eu sei de verdade o que é o meu tesouro? Eu tenho 2 perguntas para te ajudar a identificar o que é o seu tesouro. Primeira coisa super prática. O que é aquilo que ocupa a maior parte do seu tempo, da sua energia e dos seus recursos? Por que eu estou te perguntando isso? Porque quando alguém pergunta assim, Alana, qual é a sua prioridade? O que é mais importante na sua vida? Vocês concordam que é fácil eu dizer? Deus. É Deus a minha prioridade. É lindo dizer isso. Família é minha prioridade, certo? Mas quanto do seu tempo, quanto da sua energia, quanto do seu recurso, você dedica, direciona, disponibiliza, deixa a serviço disso que você está dizendo que é mais importante? Porque isso é a forma que a gente prioriza o que é o nosso tesouro. Vocês concordam? Então, às vezes, a gente tem uma visão romântica de que a minha prioridade é o que eu estou dizendo. Mas, na realidade, o nosso tesouro é aquilo que a gente valoriza tanto que a gente gasta mais tempo. Que a gente valoriza tanto que a gente investe a nossa energia, que a gente valoriza tanto que a gente acha que vale a pena colocar os nossos recursos financeiros. Faz sentido? Tem uma outra coisa também, uma outra pergunta, que é assim, como é que eu vou descobrir o meu tesouro? A primeira coisa, o que é que aquilo que ocupa a maior parte do seu tempo, da sua energia e dos seus recursos. E a outra coisa, o que é aquilo, o que é aquela coisa, aquela pessoa, aquele projeto, aquela área da sua vida, seja lá o que for, que se você tiver, está tudo bem. E se você não tiver mais, está tudo mal. Presta atenção. Presta atenção. Não, é Deus, minha prioridade é Deus, certo? E a igreja também, a igreja é importante, é Deus e a igreja, certo? E se não chegar aquele pagamento na conta que você estava esperando? Entende? Acabou de tirar ali uma coisa, como é que você fica? Aí a pessoa chegou e acabou o relacionamento. Como é que você fica? Me entenda. Relacionamentos são importantes. Receber o pagamento que é devido é importante. Mas a pergunta aqui é, o que é aquilo que, se você tiver, você considera que você está bem, e que, se você não tiver, você percebe que você fica desestabilizado. Você perde o chão. Aquilo é o seu tesouro. Aquilo é o seu tesouro. Porque, linkando com a pergunta anterior, você dedicou muito tempo nisso. Você dedicou muita energia nisso. Você investiu os seus recursos. Então, a partir do momento que aquilo sai, você realmente fica desnorteado. Você fica sem chão. E qual é o perigo disso, mais uma vez? Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Uma outra forma de dizer isso é que a nossa vida gira em torno daquilo que é o nosso tesouro. A nossa vida gira em torno daquilo que é o nosso tesouro. E isso é muito sério, muito sério. Continuando o texto, em Mateus 6:22, nessa mesma passagem, ele começa a falar sobre como os olhos são a candeia do corpo, é a luz do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo também será bom. E se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas. É isso que ele fala. E para isso, eu queria rapidinho, vou testar, tá? Vamos lá. Eu queria um voluntário aqui embaixo mesmo. Super rápido, super rápido. Alguém? Vamos lá, gente. Só uma pessoa, é muito rápido. Vem, pronto, tô. Obrigada. Eu queria te pedir para olhar para aquele voluntário que está bem ali operando a câmera, certo? E agora, pode andar. Pronto. Uma salva de palmas aí para a nossa voluntária. É uma besteira, mas presta atenção como isso é sério. Notem que o que eu disse foi,
olha para lá, e depois eu não disse, anda em direção ao voluntário. O que foi que eu disse? Pode andar. E para onde foi que ela andou? Para onde eu pedi para ela olhar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É o que a Bíblia está falando aqui para a gente. Olhos bons, corpo cheio de luz. Olhos maus, corpo cheio de trevas. Isso é a nossa ótica, é a nossa visão, é a nossa perspectiva. Da forma que a gente vê, os nossos olhos, eles direcionam a nossa vida. Não importa o quão incrível esteja a sua circunstância. Se você tem olhos maus, como a Bíblia fala, vai estar tudo ruim. Por quê? Porque você está andando na direção para a qual você está olhando. E a pergunta que fica aqui é: para onde é que você está olhando? Para onde é que a gente está olhando? Entende agora por que isso está imediatamente abaixo do tesouro? Porque se o nosso tesouro determina onde é que está o nosso coração, os nossos olhos determinam para onde é que a gente está andando. Faz sentido para vocês? Gente, eu leio esse tipo de coisa em casa e eu fico assim, meu Deus, para onde é que eu estou olhando? Eu sou bem assim. E aí, continuando ainda um pouco mais, ele termina naquela ênfase que a gente falou. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí, o nosso ponto 1 é esse que a gente acabou de falar. Aonde é que está o nosso tesouro? E o nosso ponto 2 é uma passagem bíblica que é ainda mais conhecida do que essa e que todo mundo ama, mas geralmente é uma passagem que é usada fora de contexto. Vamos lá. A passagem que a gente vai ler agora, que é o nosso ponto 2, o nome do ponto 2 é Não se preocupem. E a passagem é aquela que fala sobre as preocupações da vida. E se você ler só o que a gente vai ler agora, exclusivamente o que a gente vai ler agora, sem levar em consideração tudo que a gente acabou de falar até agora, você vai entender o texto como quem diz assim: não se preocupem, não precisa se preocupar, olha essas coisas, você relaxa. O que é mais ou menos o que ele está dizendo, mas em um contexto que eu espero que ganhe vida e mexa com a cabeça de vocês tanto quanto mexeu com a minha. Vamos lá. Diz assim, continuando, Mateus 6, a partir do versículo 25. Olha como é que começa o texto. Portanto, por isso que a gente acabou de falar sobre você não servir a dois senhores, por isso que a gente acabou de falar sobre aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração, porque você vai andar na direção que os seus olhos estão, por isso, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, olha como muda. Por isso, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Essa parte é incrível. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, por isso, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, presta atenção, essas coisas não estão aqui por acaso. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Olha que coisa diferente. A gente lê isso, eu não preciso me preocupar com nada. Ou você lê isso no contexto de, presta atenção, porque se você vive preocupado com isso, é aí que o teu coração está. Presta atenção, porque se você vive preocupado com isso, é para aí que você está andando com a sua vida inteira. Presta atenção que se você vive preocupado com isso, você está servindo ao Deus do dinheiro, ao Deus que é o dinheiro. Olha que coisa diferente. Não é uma coisa e depois em outro lugar da Bíblia outra. É imediatamente seguido, é uma sequência, é uma construção de pensamento. Em relação a isso, não se preocupem. A gente precisa prestar muita atenção, porque como a gente falou, quem a gente serve, o que ele está dizendo aqui é, não sirvam ao dinheiro, porque quem a gente serve determina o que nós valorizamos, a nossa perspectiva e, consequentemente, toda a nossa vida. Faz sentido para vocês? Gente, e olha só essa parte, que coisa incrível. No final disso que a gente acabou de ler, no versículo 32, diz assim, não se preocupem, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E na Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, diz assim, sobre a parte dos pagãos. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha é quem se preocupa. Olha que coisa forte. Quem vive preocupado com essas coisas, ele está chamando aqui de pagão, mas em outras palavras, é quem não conhece a Deus e, como consequência, não confia em Deus. A pergunta é, a gente que diz que conhece a Deus, né? E a gente que diz, e eu acredito, eu espero que seja realmente genuíno para mim e para você, que conhecemos e confiamos a Deus. Qual é a nossa diferença para essas pessoas que não conhecem e não confiam, e para a gente que conhece e diz que confia em Deus? Qual a diferença do estilo de vida, do olhar, da forma que a gente vive, da forma que a gente escolhe, da forma que a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia e os nossos recursos? E ele continua na Bíblia a mensagem dizendo, quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha é que se preocupa com essas coisas. Mas vocês conhecem, mais vocês sabem, mais vocês. Percebe que existe um nível elevado aqui para você que diz que conhece a Deus? Não é para ser só um discurso. É para ser uma coisa que, mais uma vez, sempre vai voltar para aquele começo. Aonde está o nosso? Aonde está o nosso? Aí estará o nosso coração. Para onde eu estou olhando, eu também estou andando. E, mais uma vez, nós não podemos servir a dois senhores. E, finalmente, ele tem acaba o capítulo 6, e ele começa um outro assunto, uma outra discussão aqui, que é ainda mais fácil de ser levada fora do contexto do Sermão do Monte como um todo. Tem muita gente que acha que o Sermão do Monte é só o capítulo 5, mas, na verdade, a gente falou isso durante as semanas, é o capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 7, ele vai falar, o capítulo 7 é o nosso ponto 3. O nosso primeiro ponto foi, qual é o seu tesouro? O nosso segundo ponto foi, não se preocupem. E o nosso terceiro ponto é, não julguem. E esse texto também é muito conhecido, também é muito rico da palavra de Deus, mas geralmente ele não é levado em consideração como uma sequência de tudo que a gente acabou de falar. Mas eu quero que você preste atenção no final do capítulo 6, com uma forma nova, com uma perspectiva nova. Diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua... Vocês concordam que aqui existe um reino que é de Deus, mas também existe uma justiça que é de Deus? Ele acaba o capítulo falando, olha, não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa, mas se você
Eu quero que você foque o seu tempo, a sua energia, os seus recursos nisso. Busca, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele começa, imediatamente em seguida, o capítulo 7, dizendo: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não julguem, não julguem. Isso daqui, seguido de tudo que a gente acabou de falar, é como se tivesse uma escolha disponível para nós. A justiça de Deus, que Ele acabou de pedir para a gente escolher. Buscar em primeiro lugar o reino dEle e a justiça dEle, ou a nossa justiça. Ou a justiça aqui do mundo que a gente vive. Entende? Ele fala: escolha a minha justiça, e imediatamente ele fala o quê? Não julguem, não julguem, não julguem. E a gente precisa falar sobre isso porque o que Jesus está falando não é assim: não julgue e tem cuidado, porque da forma que você julgar, isso vai ser como você vai ser julgado. Não é que ele está falando assim: cuidado, porque senão a mesma régua que você vai usar vai ser usada para você também. O que na verdade ele está dizendo não é cuidado com as consequências da régua que você escolher para julgar os outros. Na verdade, o que Deus está dizendo para a gente, Ele está convidando a gente para usar a régua dEle. Vocês estão entendendo? A medida que Ele está dizendo, não usem, é a medida que é a justiça desse mundo, é a medida da comparação, é a medida de que, olha, poderia ter sido melhor, olha, eu faço melhor, olha, a pessoa ali está precisando ser diferente, mas o que ele está dizendo é: para de usar essa medida, que é a sua medida, e escolhe a minha justiça. O que ele está dizendo aqui é: escolhe a minha medida, escolhe a minha régua, escolhe a minha régua. Por quê? Porque, mais uma vez, é uma sequência do que a gente acabou de falar. E presta atenção, a gente acabou de ler sobre não se preocupar, não se preocupar, não se preocupar. E eu quero que a partir de hoje a gente veja o julgamento como uma preocupação com a vida alheia. Se ele está falando para você não se preocupar nem com a sua vida, você está se preocupando se o outro... Entende? É sutil, é sutil. Mas é um texto que está em sequência. É uma sequência, eu não estou inventando isso. Você pega a sua Bíblia lá, quando chegar em casa, e lê 5, 6 e 7. É imediatamente seguido. Mais uma vez, isso não é um convite para lide com as consequências da régua que você escolher julgar os outros. É um convite para que Deus está dizendo para a gente: meu filho, minha filha, usa a minha régua com você e com os outros. Para de se preocupar. Eleva os teus olhos, porque para onde você está olhando, para lá você está caminhando. Guarda o teu coração e deixa Deus ficar no controle. E olha que coisa interessante, a gente já falou sobre para onde nós estamos olhando, nós estamos caminhando. Para você julgar uma pessoa, adivinha para onde é que você está olhando? Olha que coisa séria. Para você notar o que está de errado com a vida de alguém, adivinha para onde é que você está olhando? Entende? Isso daqui não é um convite para não haver conversas de disciplina quando necessário, dar uma liderança, enfim, uma pessoa da sua confiança te dá um toque quando você está precisando aí de um conselho, você está precisando voltar aí
o seu caminho para a palavra de Deus. Isso daqui é um alerta, um se liga da palavra de Deus, dizendo assim: se eu não quero que os seus olhos estejam nas suas preocupações, quanto mais eu quero que você esteja preocupado com o outro, no sentido do que ele está fazendo ou deixando de fazer de errado. Amém, gente? Eu queria fazer agora uma coisa que vai linkar todos os textos que a gente acabou de ler, certo? Vamos lá. Se o seu tesouro está no céu, o seu coração está onde? No céu. Se os seus olhos são bons, o seu corpo todo será cheio de luz. Se você tiver o seu tesouro no céu, o seu coração no céu, se os seus olhos forem bons, o seu corpo for cheio de luz, você vai estar servindo, amando e se dedicando a Deus. Em contrapartida, se o seu tesouro estiver na terra, como é que eu sei? Como é que eu sei? Lembra daquelas duas perguntas. Aonde é que está a maior parte do teu tempo? Com que é que você gasta a maior parte da tua energia? Aonde é que está? Olha lá a fatura do cartão. Cadê o teu dinheiro? Entende? Mais uma vez, aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Ai, o mundo está muito ruim, está tudo negativo. Presta atenção com os teus olhos. Tem gente que sai de casa morrendo de medo, tudo tem medo. Adivinha o que é que assistiu na hora do almoço? Todo mundo sabe. Por quê? Porque para onde eu estou olhando, eu estou caminhando. Eu passo a procurar o que eu direcionei os meus olhos. Tem gente, não sei se tem alguém assim que é assim. Alguém aqui que é assim. Você vai para o cinema assistir, sei lá, Velozes e Furiosos. Aí você sai no estacionamento dando cavalo de pau. Porque agora você é, né, ali um dos personagens. Por quê? Porque você estava assim, ó. Meu Deus, incrível. Por quê? Porque você está olhando para aquilo. Não é assim, osmose. Ai, meu Deus, se você tivesse saído do cinema de um drama, você não estava querendo sair no estacionamento dando cavalo de pau. Entende? Tem tudo a ver. Para onde é que você está olhando? De forma prática mesmo. O que é que você escuta? O que é que você assiste? O que é que você lê? Quais as conversas que você tem no seu grupo de WhatsApp? Qual grupo você faz parte? Entende? Mais uma vez, para onde você está olhando, a sua vida inteira está te seguindo. Não, uma reação que a gente tem, gente, uma reação, uma explosão, não é assim, não sei de onde isso saiu. Provavelmente saiu daquilo que você estava se alimentando. Não sai do nada. A Bíblia fala sobre isso também. Nós tiramos as coisas boas do nosso tesouro, que é o nosso coração. Assim como as coisas ruins fluem também do nosso coração, quando ele está cheio de trevas. A gente acabou de ler isso. Seguindo aí o nosso resumo. Sobre as preocupações da vida, a vida é mais importante do que o corpo. Quando a gente segue essa linha de pensamento, a gente se preocupa menos. A gente age como quem conhece, como quem confia em Deus. E, finalmente, a gente tem o primeiro lugar da nossa vida ocupado por Deus e pela justiça dEle. Em contrapartida, se a gente não tem esse pensamento, a comida e a roupa é mais importante do que a vida e do que o corpo. Em contrapartida, adivinha, a gente se preocupa muito mais. Se preocupa com tudo. Se preocupa com o que provavelmente não vai nem acontecer. E a gente tem o nosso pensamento, como ele chamou aqui na versão que eu li, de pagão, ou como eu falei que a mensagem fala, como quem age como quem não conhece nem confia em Deus, confia em si próprio. E adivinha qual é o primeiro lugar da vida dessa pessoa? Era o reino de Deus e a justiça dele. Quando é o oposto, o primeiro lugar é o nosso reino e a nossa justiça. O nosso reino, a minha vontade, o que eu gosto, no meu tempo, o que faz sentido para mim, e se sobrar eu
pense em outra pessoa. Finalmente, o julgamento vai ser uma consequência de tudo isso que a gente está falando até agora. Uma consequência de onde é que está o nosso tesouro. Gente, eu estou sendo repetitiva de propósito. Porque muitas vezes a gente já conhece esse texto, mas o que eu, pessoalmente, para a minha vida, tenho mais pensado é que não é sobre o quanto eu já sei na teoria, é sobre o quanto eu tenho conseguido viver o que eu já sei na teoria. Então, a nossa conversa aqui essa noite não é para você saber citar o Sermão do Monte. É para a gente que está aqui pedir a ajuda de Deus para conseguir viver o que Ele tem para a nossa vida. Tem um dado da Organização Mundial de Saúde que fala que o Brasil é o país que tem o maior índice de transtorno de ansiedade do mundo. Vocês têm noção? E eu fico me perguntando, sinceramente, como é que estaria esse índice se os cristãos, eu não vou nem falar dos outros, mas aqueles que conhecem e confiam, lembra que a gente está falando dessas pessoas? Vivessem isso daqui que a gente está falando. Se preocupando menos, colocando o coração nas coisas certas, direcionando os olhos para as coisas certas, julgando menos. Eu me pergunto, sinceramente, como é que estaria esse índice? Eu acredito que estaria mais baixo. Eu não estou dizendo que ansiedade é uma coisa que é só espiritual. Para muitas pessoas isso é uma doença mesmo, isso é uma coisa muito séria, mas entende que tem coisas aqui que a gente está falando que poderia ajudar de qualquer forma? Eu me pergunto como é que estaria esse índice se os cristãos, eu não estou falando das outras pessoas, mas nós que dizemos que conhecemos e confiamos em Deus, a gente agisse como quem conhece a Deus. A gente agisse como quem confia em Deus. Você pode ficar de pé?